Coisa boa aqui. Vamos lá. Graças a Deus. Nomenclaturas bíblicas. Olha o que ele diz a respeito disso. Nomenclaturas bíblicas. Aqui, vamos lá. As pronúncias que envolvem mentira estão espalhadas em toda a Bíblia. No hebraico temos a palavra kazab, que é usada por 29 vezes no Antigo Testamento. Aí dá as referências aqui. A palavra sheker, que também figura no Antigo Testamento, aparece por cerca de 40 vezes com o sentido de falsidade, mentira e mentiroso. Aí você tem os sinônimos, né? Cada um sendo empregado aí numa determinada circunstância. Então aqui o sheker vai mais com relação à falsidade ou mentira. Há também outras palavras hebraicas usadas com menos frequência, que são akzab, fala do engano, bad, que é artifício, então a pessoa ardilosa, né? A pessoa que cria ali meios de enganar, de ludibriar, né? Um artifício. Kashash, fingimento, dabar, palavra de falsidade. Então, a palavra dele é uma palavra mentirosa, falsa, né? No grego encontramos pseudos, e é onde entra pseudoepígrafo. Pseudoepígrafo é uma literatura mentirosa, no sentido de atribuir que aquela narrativa é de um certo autor, mas na verdade não é. Então ele toma de empréstimo o nome de uma pessoa famosa. Então diz, Evangelho de Tomé, Apocalipse de Paulo, Atos de Pedro. Você sabe que na Sagrada Escritura elas não constam, elas não estão dentre os livros canônicos. Quando você vai ver o conteúdo tratado não está relacionado, ele não tem o mesmo enfoque, a mesma visão, a mesma estrutura daquilo que nós encontramos dos textos de Paulo, dos textos de Pedro, dos textos de João, ou então da narrativa que fala sobre Tomé na Bíblia. Então você vê que aquele conteúdo muitas das vezes tem uma característica muito mais gnóstica, tá? E aí onde você entende que o autor gnóstico que construiu aquele conteúdo pegou de empréstimo o nome de uma pessoa famosa, porque se colocasse o dele ninguém ia dar importância. Então ele escreveu o que ele queria escrever e disse, isso aqui é o Evangelho de Tomé. Só que você pega o conteúdo, não tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com o conteúdo bíblico, está totalmente em desarmonia com a lógica da Escritura. Então aí você pega o conteúdo pseudo-epigráfico, tá certo? Os apócrifos, né, e pseudo-epigráficos, que é onde vem aqui da palavra pseudos, mentira, falsidade, do grego. Palavra empregada no Novo Testamento por 7 vezes. Os exemplos estão aí. E também pseusma, falsidade. Agora os mentirosos da fé. E aí onde entra a lista aí, que vocês queriam tanto, né, estudar essa lista aí. Falsa profecia. Aí os outros que ele coloca, evangelástico e tal. Falsa profecia. Um dos tipos de mentira mais denunciado na Bíblia é a falsa profecia, pois nela os homens declaram falsidades acerca de Deus e do seu governo. A primeira profecia falsa foi proferida por Satanás quando, usando a serpente, disse a Eva que não tinha nenhum problema, ou seja, que ela não morreria, né? Se ela consumisse aquele fruto, mas que ela seria como Deus. Olha aí, né? Como ela foi ludibriada. É preciso saber que mesmo bem intencionado, quando proferimos mentiras em nome do Senhor, não ficaremos impunes. Jeremias 23, 9 ao 40. Se é imoral mentir, isso se torna mais grave ainda quando Deus é envolvido na mentira, visto que Deus é a essência da verdade e não pode mentir. Na falsa profecia, as verdades divinas são reduzidas a mentiras pelas ideias e declarações nascidas de caprichos de homens sem escrúpulo. Isto feito, as mentiras dos homens pervertem a verdade dita por Deus. Toda mentira cria uma falsa certeza. Os resultados da mentira são erro e ilusão. Os padrões morais são arruinados pelas mentiras. O ato de mentira é proibido pela lei mosaica. Então, a profecia, primeiro. Falsa profecia, né? De forma mais clara. Você tem situações, por exemplo, né, que eu já vivenciei e vocês com certeza também já vivenciaram. Situação, por exemplo, onde tinha um conhecido meu que rejeitava o evangelho totalmente. Ele não queria saber do evangelho, mas por ele estar no meio da nossa família, a gente conseguiu convencer, né? Conseguiram convencer ele de ir na igreja. Então vamos lá. Ele resolveu consentir, foi.
E indo na igreja, estando lá no culto, surge aí um desses pregadores que querem ser famosos a qualquer custo, né, que querem fazer nome. E quando você vê essas pessoas muito preocupadas em fazer nome, tá? Então você tem a pessoa que quer pregar o evangelho na íntegra, no evangelho na sua verdade, na sua realidade, que paga o preço que for para pregar a verdade do evangelho. E você tem pessoas que querem usar a igreja como escada, né? Que querem fazer nome, querem fazer seu nome. E assim ser convidado, receber presentes, né? Viver da obra, como eles dizem, né? Eu estou vivendo da obra, tá? Então você tem essas pessoas aí. Quando você se depara com uma pessoa dessa, pode ter certeza. Comunicar o evangelho não vai ser suficiente para ele. Não vai ser suficiente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar de subterfúgios. É onde ele traz alguma comunicação do evangelho muito parcial, muito rasa, muito confusa, tá? E ele preenche todo o resto com muito barulho, tá? Muito falar em línguas estranhas, que às vezes nem são línguas estranhas, são línguas esquisitas, tá? Então ele preenche os espaços vazios com muita língua esquisita, com muito barulho, com muita gritaria, com muitas profecias vagas. Quem aqui está passando por uma tribulação? Ora, quem não está? Né? Então, quem não está numa tribulação? Então, quem está passando por uma tribulação? Aí já vai, aquelas pessoas se emocionam e vão chorar, e vão, né? Aí ele vai começar a lançar algumas iscas, né? Então, na sua vida familiar, na sua vida profissional e tal, e não sei o quê, e aí começa a direcionar certas profecias vagas, né? Soltar ali sem muito endereço. E não se satisfazendo com isso, ele começa aí, quando ele fica um pouco mais ousado, começa a arriscar um pouco mais. E é onde, numa situação dessa, essa pessoa que conseguiram levar para a igreja, que não quer nada com o evangelho, mas foi convencida aí pelo menos essa vez, ela estava lá, a pessoa faz a leitura, ela começa a aprender a utilizar de métodos de leitura psicológica. Ele sabe quem é crente dali, ele sabe quem está visitando por causa das vestes, do comportamento, esse tipo de coisa. Ele sabe quem são céticos, que ele olha na cara assim e vê que a pessoa não está muito embarcando na dele. Ele sabe quem são emotivos, que já está ali se derramando em lágrimas. Tá? Então ele percebe quem entrou na dele já, que está empolgado, que vai aceitar o que ele disser. Então ele faz a leitura do ambiente. E aí nessa leitura que ele fez, ele percebeu essa pessoa, e aí lá vai ele direcionar profecias para essa pessoa. Ele falou assim, olha, Deus está vendo a perseguição que você está passando no seu trabalho. E aí a pessoa ficou na dela, com cara de paisagem, e no final do culto a pessoa desceu o verbo. O pessoal falou um monte, né? Falou que nunca mais vai voltar numa palhaçada dessa. Por quê? Porque nós tínhamos consciência de que essa pessoa nunca teve um trabalho. Inclusive era um dos problemas dele em relação à sua família, que ele não trabalhava. Então era impossível estar passando perseguição no trabalho, porque ele não trabalhava. E aí, onde entra aquilo que, se a pessoa tivesse se preocupado em comunicar a palavra, em pregar o evangelho, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus ia realizar, muitas vezes ali, um ato salvífico na vida da pessoa, por meio da pregação verdadeira do evangelho. Mas a pessoa não se satisfaz com isso. Ele vai querer tentar manipular Deus, porque falsas profecias são uma tentativa de manipulação de Deus. E eu não sei aonde essas pessoas arrumam tanta coragem para fazer isso. Eu sinceramente não sei. Não sei uma tanta coragem para abrir a sua boca e declarar uma profecia que não vem da parte de Deus. Agora veja, um outro subterfúgio que surgiu na nossa época, que é fruto da chamada confissão positiva no Evangelho. Essa confissão positiva não surgiu dos meios evangélicos, surgiu dos meios místicos, tá? Onde esse misticismo New Age, tá? Pós-moderno, que começa a analisar, começa a resgatar essas origens místicas, mágicas, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos surgiram alguns estudos misturando, fundindo psicologia e misticismo. E aí começaram a se levantar ideias de que, por meio de processos psicológicos, quando você declara algo,
de uma forma que você creia, que você acredite piamente naquilo que você está declarando, você volta todo o seu corpo e todo o seu ser para o cumprimento, a realização daquilo que você declarou. E é onde surge a confissão positiva. É onde a pessoa declara, não estou doente, mesmo que o diagnóstico diga que ela tem câncer. Só que o problema é, ela declara porque ela acredita que ela tem poder para reverter a situação. Ela é o centro da ação. Ela é o centro da transformação. Então ela acredita que a palavra dela tem poder de alterar a realidade. Ela se posiciona contra a realidade e inverte e altera. Tá ok? Então, a confissão positiva é o que acontece. Algumas pessoas de certos movimentos neopentecostais gostaram da ideia e compraram para si, que é onde entra essa confissão positiva para dentro de movimentos neopentecostais. Aí o cara vai tentar, o que ele faz? É uma teologia a posteriori. Ele pega a ideia e começa a buscar na Bíblia coisas que a justifiquem. Ele não está submetendo o seu entendimento à verdade bíblica. Ele está submetendo a Bíblia à sua teoria. Aí ele vai fatiar da Bíblia somente aquilo que é do seu interesse para justificar a sua tese, que é a confissão positiva. É onde surge no nosso meio o malfadado, péssimo costume do pregador instigar pessoas a profetizar unicamente movidos pelo seu comando. Então, o pregador se acha no direito de dizer para a pessoa, profetiza para o teu irmão. Aí, nesse ato no qual a pessoa se permite ser manipulada, que essa é uma forma de culto que não é nossa, não é do nosso meio. Esse culto onde as pessoas são manipuladas como marionetes. Pega no teu irmão, belisca teu irmão, abraça teu irmão, baixa no teu irmão, beija teu irmão. Esse tipo de coisa nasce nos meios neopentecostais, onde o pastor ele se coloca como animador do auditório. Tá? Então, não faz parte do nosso meio, é estranho ao nosso meio. E além disso, você coloca, ele vai além dessa questão, né, de causar essa animação, né, esse alvoroço no auditório, ele vai além disso e ainda toma a liberdade de impulsionar a pessoa a profetizar para o irmão dela, que está ao lado dela. Tá? Aí se você, naquele momento, você paralisasse a pessoa e você perguntasse para ela, quem mandou você profetizar? Deus falou com você? Deus disse para você profetizar isso para ela? Que ela vai ganhar um carro? Que ela vai ganhar uma casa? Que ela vai fazer isso? Que ela vai fazer aquilo? Não, o pregador disse para profetizar. Muito bem, o pregador é que vai assinar o cheque, né? É o pregador que vai garantir, né, o cumprimento dessa profecia. Porque se não foi Deus, foi ele, então. Então, se foi ele quem vai fazer se cumprir, vai ser ele. Aí o que acontece? Não vai se cumprir. E a pessoa que ouviu aquela profecia, que acreditou, ela vai se ver frustrada com isso. Pode ir? Eu já presenciei algo. Pois é. Aí ele foi disparar. Deus não mandou nada para mim, então vai você. Quebrou o cano. É terrível. Mas isso, eu acho que isso... Deus, nesse sentido, Deus se torna um grande guarda-chuva. Porque a pessoa abre aquele guarda-chuva sobre ela e fala, não, isso aqui é uma revelação da parte de Deus. Não, isso aqui veio da parte de Deus. Quando você fala que isso aqui veio da parte de Deus, você está proibindo a pessoa de te analisar. Proibindo a pessoa de te criticar. Que você vai, automaticamente você vai dizer, não, você está criticando Deus, não eu. Porque foi Deus que me disse isso, sem necessariamente Deus ter dito. Aconteceu um fato comigo, eu nunca esqueço. Ele é profeta de Deus, só que a pessoa vem até ele pedindo, né, que Deus fale com ela, só que Deus não falou nada ao coração dele. Só que às vezes ele, com pena da pessoa, ele quer às vezes dar uma palavra, ele dá uma palavra ali meio nebulosa, não diz nem se é ele que está dizendo ou se é Deus, deixa aquela coisa meio confusa. Então tem situações em que o profeta, de fato, ele tem que tomar muito cuidado para se ater àquilo que Deus revelou, né, e não se exceder, não ir além. Você lembra da Zete? Lembro. Tinha um irmão que era assim, eu vou... Para vocês, do Paulo Romero, o pastor Paulo Romero, é Decepcionados com a Graça. Ele faz uma análise exatamente desses movimentos para falsa profecia, de neopentecostalismo, tá certo? De movimentos contraditórios, movimentos estranhos dentro da igreja, decepcionados com a graça. Eu vou trazer aqui na próxima aula e vou ler um texto dele para vocês. É um livro muito importante do Paulo Romero, pastor Paulo Romero.
Nesse livro, só uma coisa, nesse livro ele descreve um grande evangelista norte-americano, que ele, na verdade, ele é estrangeiro, acho que ele era do leste europeu, e ele foi para os Estados Unidos, e estava fazendo uma fama terrível lá, com essa coisa de revelar o nome. Revelava as características da pessoa, revelava nome, esse tipo de coisa. E aí, correndo os estados, né? Todo mundo queria chamar ele. Até que um dia uma reportagem começou a ficar na cola dele e começou a observar, né? Ele focar nele, ver o que ele estava fazendo. E conseguiram achar o transmissor atrás da orelha dele. Era um transmissor moderno, bem pequeno. E aí conseguiram, ele vacilou, o pessoal viu. A esposa dele, chegava bem antes do evento e começava a conversar com as pessoas. Aí pegava problemas de casamento, problema financeiro, não sei o quê. E ninguém sabia que ela era a esposa do pregador. Aí depois ela ficava só no rádio transmissor. Chama fulano de tal, ela está com problema financeiro. Chama fulaninho, tal. Aí caiu por terra. Esse tipo de situações, de subterfúgios, eles causaram um escândalo tal na igreja que a igreja perdeu muita da sua autoridade. Isso tem que ser atacado, isso tem que ser rejeitado, totalmente rejeitado. Pode falar. Mas tá falando A fé, né, conforme colocado aí, os evangelásticos que eu até já citei, né, que aumentam tudo aquilo que ele fez é bem maior do que aquilo que é de verdade, né? Então ele, quando conta, ele conta sempre acrescentando, aumentando, supervalorizando, e essa supervalorização, ele atribui essa supervalorização a uma glorificação a Deus, que na verdade não é bem assim, porque ele sempre é o centro da narrativa. Aquela igreja é grande porque ele foi para lá. Aquele movimento deu certo porque ele estava lá. Aquele negócio funcionou porque foi ele que fez. Então é sempre, ele aumenta, ele tem essa elasticidade em relação aos feitos dele, né? Evangelendas que criam mesmo. Então você tem muitas pessoas que, para tentar enriquecer a sua pregação, e é onde entra sempre a fraqueza da interpretação bíblica, a fraqueza do sermão, a fraqueza da divulgação, da declaração da palavra de Deus, e aí a pessoa precisa rechear. E vai rechear com o quê? Tem pessoas que, infelizmente, não tiveram experiências importantes com Deus, aí ou ele conta a do outro, aí vive sempre de contar a história dos outros, ou ele inventa mesmo. Aí inventa que aconteceu algo extraordinário com ele, inventa que teve uma situação de perigo, uma situação de milagre, uma situação disso e daquilo, que são as lendas, a evangelenda. E aí ele pensa, olha só como é o risco disso. É aquilo que alguém falou aqui, acho que o testemunho que o pastor contou. A mentalidade na qual aquele pastor estava e que ele caiu do cavalo. E pensou que Deus, ele era refém da situação na qual a igreja que a pessoa cuidava era importante, era grande. E ele era importante ali. Aí ele pensa, não, Deus ficou refém de mim. Por quê? Porque se Deus me tirar daqui, alguém que possa tomar o lugar não vai fazer a obra como eu estou fazendo. Então Deus vai perder pessoas. Então se Deus é refém disso, então eu posso relaxar em certas coisas. É onde o evangelenda diz, se eu contar esse testemunho, mesmo ele sendo falso, muitas pessoas vão se emocionar e vão vir para Cristo, vão vir para frente. E pensa que Deus se agrada disso. E é onde entra, mesmo aquelas pessoas, tendo se comovido, tendo vindo a Cristo, tendo aceitado a Cristo, né, e seguido suas vidas, isso não vai eximi-lo da culpa. Isso não vai eximi-lo, porque Deus não precisa da sua mentira. Deus não precisa da sua invenção. Deus só precisa que você seja honesto, verdadeiro e que você conte a verdade em Cristo. Paulo falou, não me propus saber outra coisa entre vós, senão Cristo e esse crucificado. É suficiente. Não precisa inventar, não precisa acrescentar nem ajudar Deus. Você precisa contar a verdade em Cristo. Sentindo Deus. Ele fala ali, ó. Esse sentindo Deus a gente coloca no mesmo grupo do arrepio. As pessoas que vivem se guiando por arrepio, né? Eu senti um arrepio, né? E deu um arrepio, aí ele vai. Esse sentindo Deus, ele vai na mesma trajetória. Mas é errado. Quando a pessoa está dizendo que está sentindo de Deus, geralmente ela quer pegar uma atribuição que é da sua própria concepção, dos seus próprios sentimentos, e ela quer, como ela dizer, eu estou sentindo de mim mesmo, ou eu estou pensando isso, ou eu cheguei a essa conclusão, como se ela disser que foi ela mesma, não tem tanto peso, ela atribui a Deus. Agora o que acontece? O que esse bendito desse sentindo de Deus?
Ou você tem uma revelação da parte de Deus, Deus te revelou por sonho, Deus te deu uma visão, ou você tem uma profecia, tá certo? Então são os meios pelos quais a palavra de Deus diz que ele se manifesta. Agora esse sentindo, o que é esse sentindo de Deus? Não tem uma referencial bíblica para esse sentido de Deus. O que tem é o seguinte: as pessoas, os homens e as mulheres de Deus, quando quiseram uma orientação, submeteram a Deus por meio de oração, por meio de voto. Então se submeteram e esperaram que Deus trouxesse uma revelação, que Deus desse um direcionamento. Agora esse sentido de Deus é você tentar dar autoridade à sua concepção de ideias, às suas decisões, você tentando dar autoridade divina a elas, como se as conclusões a que você chega são assinadas por Deus. Aí você diz, eu senti de Deus. Não, meu irmão, você sentiu da sua própria cabeça. Você chegou a essa conclusão. Você pode dizer, olha, irmão, olhando para a palavra de Deus, que nos aconselha tal, 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 eu entendo que seja assim o certo, pela palavra de Deus. Ô, Júlio, mas não é dia que foi colocado ali, exatamente aquilo ali de Deus, e você entregou aquela mensagem. E alguém pega, né? Você não sabe para quem é, e alguém pega. E a forma que a gente fala é o quê? sentiu de Deus que virou um costume. Sim. Virou um costume. Agora o que acontece? Por exemplo, houve uma situação de uma profecia, tá? E aí você foi impulsionado, aí você pode dizer que sentiu de Deus, né? Você foi impulsionado a doar alguma coisa. E aí você vai colocar, não, eu vou doar. Sim. Não tem nenhum problema em você dizer que o Espírito Santo de Deus te impulsionou àquele ato. Você fez uma doação para a pessoa. Agora o problema é que com este mau uso que é feito, então o problema não é tanto no termo. Você usou esse termo, você não cometeu um pecado. O problema é que esse termo é vago e ele se torna uma isca fácil. Por quê? Eu posso dizer, eu senti da parte de Deus que eu deveria te doar isso aqui. Então eu fui incomodado, constrangido. O Espírito Santo de Deus me impulsionou a te doar isso aqui. Ok. Só que vai ter situações em que determinado líder vai falar, olha, eu senti de Deus que a igreja deveria doar, né, metade dos seus bens para a obra. Pronto, e aí? Como é que ficou esse sentido de Deus aí? Aí ele está tentando pegar uma ideia dele, endossar com o nome de Deus e mover as pessoas a uma determinada decisão. E as pessoas vão estar constrangidas pelo fato dela ser o seu líder. Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu tenho certeza. Deus trouxe a ele esse desejo, essa ideia, essa estratégia. Então, de forma alguma estamos dizendo que Deus não direciona pessoas, que Deus não coloque desejos no coração da pessoa. Sim. Agora o problema é, tome muito cuidado com os termos, porque eles são mal utilizados. Então eu não digo para você, não irmão, não diga mais que está sentindo de Deus, de forma alguma. Porque de fato em algum momento você pode de fato ser impulsionado por Deus, ser constrangido às vezes por Deus para realizar alguma coisa, mas não necessariamente em todos os momentos, aqueles que dizem que sentiram algo de Deus, é de Deus. Porque se a gente olhar para isso, a gente encontra até base bíblica, por exemplo. José de Arimateia de Deus. Agora você vê o sentir de Deus, o ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, ele quando é de fato algo que veio na parte de Deus, é autêntico, ele proporciona a bênção. Agora quando ele é um fingimento, quando ele é uma mentira, quando ele é um engodo, geralmente ele vem para endossar uma fraude. E geralmente traz constrangimento. Constrangimento. A pessoa... Porque o que acontece, já teve situações, não foi comigo, não vou ser evangelenda, mas uma pessoa que eu ouvi, que ele falou que andando na Teodoro Sampaio, alguém chegou nele e falou, olha, irmão, Deus está dizendo que é para você me dar tanto para pagar minha conta. Ele tem uma leitura perfeita, ele sabe perceber que pelas trajes ou por alguma coisa que a pessoa falou. Eu recebi um irmão desse aí pronto, ele foi lá. Primeiro disso, Deus tem que ter falado comigo. Aí onde entra. Sou o dono do dinheiro. Você se previne do falso, vamos colocar assim, você se previne do falso sentido de Deus quando você sabe que quando Deus fala no coração daquela pessoa, confirma nessa. Então às vezes é a coisa assim que você por si mesmo você nunca faria. Mas quando a pessoa vem até você, Deus faz você sentir
tranquilo em relação àquilo. Coisa que você sabe que você nunca teria de si mesmo essa disponibilidade. Deus não usurpa, né? Pode falar. A gente tem que ver que ele vai e usa esse Isso aí. texto para causar aquela... Qual? Eu não posso duvidar, porque ele está sentindo de Deus. Pois é. Ele sentiu de Deus de realizar esse... Aí ele está endossando as decisões dele com o nome de Deus. E muitas vezes está tomando o nome de Deus em vão, porque aquele ato veio da cabeça dele. Realizar, às vezes, uma estratégia que ele bolou. Não, agora a gente vai rolar no chão, que nem no aeroporto de Toronto lá, o pessoal rolando no chão e latindo e fazendo as maiores loucuras, andando de 4. Alguém sentiu de Deus ali que tinha que fazer isso. Sentiu falsamente. Sentiu dele mesmo, sentiu da sua própria carne. Aí vai sentindo, tal do sentindo de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus, que também anda na mesma... tem gente que constantemente aí está ouvindo, ouve Jesus, ouve Deus, ouve o Espírito, sempre está ouvindo comunicações que vêm da parte do céu para ele. Agora veja, você muitas das vezes percebe que a pessoa não consegue nunca comunicar algo com autoridade bíblica que já vem por meio do Evangelho. Comunicar algo que já vem pela Sagrada Escritura, que é a profecia magna. Ele sempre quer endossar tudo o que ele diz com eu ouvi a voz de Deus, eu senti de Deus, eu tive uma visão. Para tudo ele quer colocar esse endossamento aí, que é uma forma de se proteger. É tipo, quando a pessoa chegar até você e ela disser para você, sem você ter perguntado para ela disser para você que ela é crente, ou ela disser para você confiar nela, meu irmão, desconfie no ato. Porque é um meio, eu já peguei desses aí, é o meio mais usado para ludibriar as pessoas. Que ela vai dizer que ela é crente e vai dizer que você pode confiar nela, que eu sou alguém de... É igual os que vêm aqui, que vem congregar aqui, no final da fila pede. Começa uma conversa mole, que foi não sei para onde, que veio não sei de onde, que está sofrendo, que fez a missão, que perseguiram, que não deu certo, que ele fugiu e tal, não sei o que, e no final ele quer dinheiro para voltar para o estado dele. Aí daqui a uma semana você acha ele no bar ali tomando cerveja. Não, esse dia chegou um e falou assim, primeiro assiste o culto, depois te ajuda. Para isso aí, é o melhor remédio. Aí ele fala dos sonhos, esses sonhos também que são outra maneira. Como é que você vai julgar sonho? A pessoa diz que sonhou, como é que você vai julgar se ela sonhou ou não? Não tem. Por isso que a igreja não pode ser dirigida nem por profecias. Veja, sem a profecia a igreja se corrompe. Então a profecia, ela é uma cooperadora na obra da igreja, no ministério. Então ela entra para cooperar, ela traz uma revelação da parte de Deus, traz Deus para as pessoas. Então a profecia é fundamental. Paulo falou que dos dons para buscar primeiro que profecia. A profecia é fundamental. Só que nenhuma igreja do Novo Testamento foi conduzida por profeta. E a profeta não tem essa função. O profeta tem a função, sim, de estar ali cooperando, denunciando o pecado, revelando a parte de Deus, mostrando, né, o desejo, a intenção de Deus para o seu povo. Mas a igreja não pode ser guiada nem por sonho, nem por profecia, nem por revelação, nem por coisas assim, porque essas coisas não tem como você analisar se são verdade ou mentira. O que você tem você pede confirmação da parte de Deus, então você tem que ter intimidade com Deus, porque Deus vai confirmar ou não para você, e você tem que ver os frutos. A igreja, ela não pode ser guiada por essas coisas, ela tem que ser guiada pela palavra, ela tem que estar fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Ô Júlio, mas não tem sonhos como se fosse uma revelação? Sim, tem sonhos que são revelação da parte de Deus, mas a questão é, você diz para mim que esse sonho foi uma revelação de Deus para você. Como é que eu vou julgar o seu sonho? Mas aí se o sonho for aquilo que você está vivendo no momento. Sim, aí vai confirmar, exatamente, vai confirmar com aquilo que... Então não podemos descartar os sonhos. Mas eu não estou descartando, eu estou dizendo para você ter cuidado com eles, e estou dizendo que eles não servem para guiar a igreja. Para guiar a igreja, para guiar a igreja, é o quê? Porque a igreja como instituição, a igreja, né, o corpo de Cristo, ele não pode ser guiado por coisas que são exceção. Uma coisa é regra, outra coisa é exceção. Então veja, o que é uma exceção? Deus dá um sonho para você, para me orientar em relação a algo. Deus está me alertando em relação a algo. Isso é para mim, isso não é para a igreja no geral. Ou Deus pode até trazer um sonho, para um alerta para a igreja, mas é para aquela situação e não para todas as situações. Então você tem
situações onde a pessoa é alertada, onde até a igreja é alertada, mas em relação a uma situação. O que aconteceu essa semana? Não é costume, né? Os personagens bíblicos, eles se relacionaram com Deus também através dos sonhos. Então, não tem como rejeitar os sonhos. Uma dúvida aqui Sim. sobre profeta. Sim, muito bem. Nós temos pessoas que são levantadas pelo Espírito Santo para serem profetas, mas ele não tem o ofício de profeta, que é do Antigo Testamento, tá certo? Então, no Antigo Testamento você tinha especificamente pessoas que tinham um ofício profético. E, inclusive, essas pessoas que tinham esse ofício, nem sempre eles estavam profetizando. Muitas das vezes o que eles estavam fazendo é denunciando erros em Israel, tá certo? Estavam trabalhando em diversas situações. Isaías, que trabalhava no palácio, que era conselheiro do rei. E aí, quando Deus trazia uma revelação, trazia por Isaías. Usava Isaías, ou usava Miqueias, que é contemporâneo de Isaías. Agora, hoje, nós todos somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, quando o Espírito Santo de Deus quer levantar alguém, ele não precisa levantar especificamente aquela pessoa. Não, o profeta é só fulano de tal. Não, o Espírito Santo de Deus pode usar quem quiser. O Espírito Santo pode usar você para profetizar para mim, pode usar o pastor para profetizar para o outro irmão Marco, o irmão do Zé Pessoa para profetizar para o Fabiano. Não tem, o Espírito Santo de Deus usa quem quiser, porque todos são templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, o dom é um presente do Espírito Santo de Deus para mim. Ele não é meu, particular. Não foi que eu tomei posse dele e eu uso quando quiser. Porque se o dom fosse meu, eu podia falar para a pessoa, não, então profetiza aí agora, vai. A pessoa vai e profetiza. Terça-feira, dia da profecia. Pois é. Você vê que o dom, o Espírito Santo de Deus, pela sua graça, concede a ela, usa ela. Mas o dom é do Espírito Santo de Deus. A gama de ministérios, Deus usa anjos em certas circunstâncias, e Deus usa profetas em outras circunstâncias. Se você quiser saber, os anjos, que são também comunicadores de mensagem, eles, na situação atual, eles são usados muito mais assim, em situações de livramento do que em comunicação, porque hoje o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Então, a comunicação hoje é muito mais forte através de nós, por causa do Espírito Santo de Deus, do que através de anjos. No Antigo Testamento era muito mais através de anjos, que o Espírito Santo de Deus estava limitado sobre determinadas pessoas. E aí você tinha os anjos também interagindo muito mais na comunicação. Tanto que a Bíblia Sagrada diz que os anjos quiseram adotar o ministério que nós temos, quiseram fazer aquilo que nós fazemos, que é comunicar o Evangelho. E aí não foi dado a eles, foi dado a nós. E é interessante isso aí que você está Nem fica sabendo, né? Então tem os livramentos, tem muitos aí, tem muito vídeo aí também que é invenção, né? Mas tem muitos livramentos que não chegam ao seu conhecimento. E que Deus usou um anjo, Deus colocou. Às vezes, quantas situações você deveria ter sido assaltado, mas a pessoa olha para o seu lado e vê que você está acompanhado. Só que você está acompanhado de quem está andando sozinho. Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, é uma finalidade. Exatamente. Acampa ao redor daquele que serve ao Senhor. Que o teme. Eu disse nós. Tem um beberrão aí que eu já vi na reportagem que enche a cara, sai. Bom, graças a Deus a gente resolveu a prova de geografia, fizemos aqui nossa aula. Aí segunda-feira que vem, aula de novo, né? Que não está tendo reunião do Pedro. Aula de novo e vamos seguir com o conteúdo. Vamos seguindo aí, que se Deus quiser a gente chega no bom termo aí. Vou ficar de pé, fazer uma oração para encerrar essa aula. Graças a Deus.